Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. E o versículo de número 8. Lucas, capítulo 5, e o versículo de número 8 está escrito: Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Ressalto a última parte do versículo. Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Glória a Deus. Senhor Jesus, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti não podemos fazer nada. Meu Deus, abre a nossa mente, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. A palavra é Tua, a igreja é Tua, eu sou o Teu, Senhor. Venha nos consolar, nos exortar e nos edificar através da Tua palavra. Que seja o Senhor falando aos nossos corações. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, glorificando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Capítulo 5 de Lucas relata, os primeiros versículos vão relatar a pesca maravilhosa. Jesus, ao chegar ali no barco, ele entra no barco de Pedro, pede que Pedro afaste um pouco seu barco, porque tinha muita gente ali, e começa a pregar um sermão. Pedro, junto com os discípulos, já estavam lavando a rede, já tinham terminado o seu turno de trabalho, um turno de trabalho que havia sido muito nada produtivo, pois não haviam pescado nada naquela noite. Mas Jesus então olha para os discípulos e diz para ele: volte ao mar e lance a rede. E Pedro fala: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas Jesus, dizendo isso para eles, Pedro responde para ele e fala: olha, mas sob a tua palavra nós lançaremos a rede. Então eles voltam ali ao mar, lançam a rede, e a rede vem carregada de muitos peixes, uma grande bênção, ao ponto de que ele precisou chamar outros barcos e outras pessoas, outros pescadores que fossem até eles para ajudá-los a colocar, porque o barco estava quase naufragando de tanto peixe que tinha ali naquela rede. E agora então Pedro, vendo essa pesca maravilhosa que encheu vários barcos que estavam ali, a ponto de quase afundarem, então Pedro agora se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizera, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Eles viram algo sobrenatural, a pesca maravilhosa. E agora então Pedro, reconhecendo, ficando admirado com o poder de Jesus, Pedro, ele se prostra diante de Jesus e confessa a sua situação miserável, que era a situação de um pecador. E ele diz para Jesus: Jesus, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Esse é um dos sentimentos que o adversário quer colocar em nossa mente, de que quando nós pecamos, de que Jesus tem que se afastar de nós, de que quando somos pecadores, que Jesus não está perto, Ele não nos ouve, Ele não nos vê. Uma das coisas que o adversário tenta muito fazer na nossa mente é dizer que a gente não é digno de vir à igreja, que a gente não é digno de tomar Santa Ceia. Por quê? Porque a gente pecou, que a gente não é digno de participar do corpo de Cristo, que nós não devemos louvar ao Senhor. Como é que eu vou abrir a Bíblia na minha casa? Deus não vai falar comigo porque eu estou em pecado, Deus não vai falar comigo porque eu sou pecador. E o desejo de Pedro era o desejo que muitos nós às vezes temos quando pecamos, quando falhamos, é pedir para Deus: Deus, afasta de mim, Senhor, afasta de mim porque eu sou pecador. Só que Pedro, ele não conhecia Jesus. Jesus, ele disse que ele veio para os doentes e para os enfermos. O que Pedro estava dizendo, pedindo para Jesus fazer, era o contrário do propósito de Cristo.
O propósito de Cristo não é se afastar dos que são pecadores, mas o propósito de Cristo é se aproximar daqueles que são pecadores, daqueles que reconhecem o seu pecado e que diante de Jesus se prostram, tem essa atitude como Pedro fez, se prostrando e reconhecendo. Quando ele fala sou o pecador, ele está reconhecendo, eu sou o pecador, e dizendo para Jesus, afasta-se de mim. E agora Jesus faz o contrário, Jesus olha para ele e fala assim, ei, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Verso 11, e arrastando eles o barco para a praia, deixaram tudo, e fizeram o quê? O seguiram. Eles decidiram seguir a Jesus, e então Pedro, aquele que agora estava, há pouco tempo estava falando para Jesus se afastar dele, agora está andando lado a lado com Jesus, agora está andando junto com Jesus, está aprendendo com Jesus, sendo repreendido, sendo exortado, algumas vezes sendo, até dizendo que o diabo estava usando ele. Jesus certa vez disse para ele isso, mas Pedro sempre ali com Jesus, Pedro sempre ali com Jesus. Algo que você precisa entender, e nós como igreja precisamos entender, que sim, o pecado, ele é quem afasta a nossa comunhão com Deus, mas Jesus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, foi feito para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. E quando nós nos arrependemos e chegamos diante de Cristo e reconhecemos que somos um pecador, quando tocamos em Jesus, quando chegamos perto de Jesus, nós não tem como Jesus se afastar de nós, ele vai vir ao nosso encontro. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei como tem sido a sua semana, eu não tenho sido quais são os pensamentos que têm invadido a sua mente, mas eu quero dizer algo para você, o Senhor Jesus quer se aproximar de você. O Senhor Jesus quer ter um relacionamento íntimo e próximo contigo. O Senhor Jesus, Ele conhece, e Ele sabe muito bem quem Pedro era, Ele sabe muito bem quem era Pedro, e mesmo assim, Jesus fala, vem Pedro, vem me seguir. Talvez nós chegamos aqui na igreja nessa noite com pensamentos, numa semana cheia de falhas, mas Jesus ainda continua chamando e fazendo discípulos. Jesus ainda continua escolhendo aqueles que não são, para confundir os que são. Jesus ainda continua procurando os enfermos e doentes, porque são eles que precisam de médicos. Jesus ainda continua procurando os pecadores. A igreja não é um lugar onde só tem santos, onde só tem pessoas totalmente santas. Não, a igreja é um lugar onde há pecadores arrependidos. A diferença entre nós aqui dentro e aqueles que estão lá fora é que nós entendemos que somos pecadores e que necessitamos de um Salvador, que é Jesus, o Messias prometido, aquele que veio, que nasceu de Maria e que habitou entre nós e que morreu pelos nossos pecados. Nós reconhecemos Ele como Senhor, como Deus, e confessamos diante dEle o nosso pecado, e quando confessamos, recebemos o perdão, e agora então, procuramos não mais viver em pecado, mas procuramos viver debaixo das Escrituras, procuramos ser um discípulo. O que é discípulo? É um aluno, aquele que aprende. Então, se talvez você na sua fase de discípulo, talvez esteja cometendo algum pecado, eu quero dizer uma coisa para você, Jesus quer se aproximar de você. Jesus quer chegar perto de você, Ele quer estar junto de você. Pastor, mas você não sabe o que eu tenho pensado, o que eu tenho falado, o que eu tenho feito. Ei, não importa o quão longe você tenha ido para distante de Deus, mas se você nesta noite estiver com o seu coração voltado para o Senhor, Ele pode perdoar os seus pecados, e mudar a sua história, e mudar o seu caminho. Há um pensamento, muitas vezes, que temos de que quando estamos em pecado, quando estamos fazendo algo em pecado, Deus vai simplesmente virar as costas para nós e não vai mais chegar perto de nós. Há um texto interessante que está em Marcos capítulo 5, e o versículo 25 em diante, vai falar da mulher do fluxo de sangue. Leia para a gente, Nicole, Marcos capítulo 5 e o versículo 25, vai lendo. Sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou-se, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder,
Virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Esta mulher, ela havia cometido uma enfermidade há muitos anos. Esse fluxo de sangue, ela era considerada uma mulher impura. E por ser considerada uma mulher impura, ela não poderia tocar em outras pessoas. Ela não poderia tocar, porque em quem ela tocasse, segundo a lei de Moisés, lá em Levíticos, aquela pessoa que ela tocasse também se tornaria impuro. E eu abro um parênteses aqui só para comentar algo sobre que Levíticos vai falar sobre essa lei. Antes que você pense, porque hoje tem tantas ideologias, tantas coisas, as pessoas, como a Bíblia é machista. Mas se você analisar esse texto, eu estou abrindo um parênteses aqui, não há nada de machismo aqui. Na verdade, imagine você, se toda vez, mulher, que você tivesse no período menstrual, falassem para você, agora você não pode mais fazer serviço pesado, você tem que ficar descansando num lugar à parte. Isso seria de alguma forma, alguma mulher acharia ruim? Falou, tem uma lei agora, que toda vez que você estiver no período menstrual, você não vai poder trabalhar pesado, você não vai poder ficar cozinhando, você não vai poder ficar fazendo as coisas, porque é isso que a lei falava. Não, pastor, mas fala que era impura. Irmãos, nós estamos aqui, lá em Levítico, é um período totalmente diferente, é um momento onde os homens agiam de forma totalmente diferente, era um período de guerras, era um período totalmente diferente. Então, Deus dá essa lei. O que a mulher tinha que fazer? Ela não podia, tudo que ela tocasse era impuro. Então, quem vai trabalhar lá na colheita? Mulher não pode ser. O que ela vai fazer? Vai ficar lá apartada, descansando, não vai poder fazer o alimento, não vai poder cozinhar. Então, imagina, toda vez que você tiver, você não vai poder mais ir trabalhar, você vai ter que ficar lá num lugar, repousando, descansando. O marido não podia tocar na mulher, período menstrual, o marido não podia tocar na mulher. Acredito que muitas mulheres iriam gostar disso, imagino que você achar que isso é bom. Então, quando vim com essa conversinha aí, como que era, a Bíblia é machista, conversa fiada, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia, ela não tem nada de machismo. É claro que a Bíblia relata homens, e então vai relatar acertos e falhas de homens e mulheres. Todavia, Deus é um Deus santo, que ama o homem, que ama a mulher, que tem um plano perfeito para nós, que cuida de você e que cuida de nós em cada detalhe. Pode glorificar a Deus por isso? Pois bem, todavia esta mulher, ela estava cometendo um fluxo de sangue há muitos anos, e pela lei, ela era considerada como impura. Então, sendo ela considerada como impura, ela, ouvindo da fama de Jesus, ela diz: se eu tocar somente na orla de Jesus, eu serei curada. Por que ela falou na orla? Porque ela não queria que ninguém visse, ela achava que se ela tocasse em Jesus, Jesus se tornaria impuro. E essa é a nossa mente, porque o fluxo de sangue simboliza o pecado. Quando estamos manchados, às vezes achamos que, como que eu vou chegar até Jesus? Como que eu vou para a igreja? Como é que eu vou subir e cantar um louvor? Como é que eu vou dobrar meu joelho? Vou fazer o que lá na consagração, orando, sendo que eu estou agindo errado? Muito pelo contrário, não tem como tocar em Jesus e contaminar Ele. Jesus é santo. Jesus é santo, Jesus é Deus, e é como um raio do sol. Imagine um raio do sol, e num local totalmente cheio de lama, e se esse raio do sol vir e tocar na lama, tem como o raio do sol ficar sujo? Não tem como. O raio do sol vai vir, vai transpassar a lama e não vai se sujar. Assim é Deus, assim é Jesus. Mesmo nós sendo pecadores, mesmo aquela mulher sendo considerada impura, achando que se tocasse em Jesus, Jesus ficaria impuro. Muito pelo contrário, quando ela toca em Jesus, é ela que se torna limpa. E o que nós entendemos com isso? Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas se você de coração sincero tocar em Jesus, é você que vai sair limpo nessa noite. Se você tocar em Jesus com o coração sincero como dessa mulher, entendendo, eu ouvi da fama de Jesus, se eu somente tocar por Ele, eu serei curado.
eu serei curada. Aquela mulher, ela faz algo escondido, porque ela tinha medo que as pessoas dissessem, ao ponto que Jesus, irmãos, Jesus é Deus, Ele conhece seu coração, meu irmão, Ele sabe as suas necessidades. Às vezes a gente quer se esconder, quer chegar de mansinho, não vou deixar ninguém me ver, eu não quero que ninguém me veja. Jesus está te vendo. Jesus está te vendo, meu irmão, e nesta noite aqui, Ele não está olhando para você com olhos de condenação, não. Nessa noite Ele está aqui com olhos de compaixão e de misericórdia, com olhos de amor para contigo, dizendo, pode tocar em mim, toca em Jesus, chega até Jesus com o coração sincero. Ele é quem perdoa os nossos pecados. E então, assim como Pedro achou que, Senhor, afasta-se de mim que sou pecador, Jesus falou, vem Pedro, eu não vou afastar de você não, agora nós vamos andar junto, Pedro, você vai ser meu discípulo, eu vou fazer de você pescador de homem. Essa mulher então recebe uma cura, quando toca na orla de Jesus. Então Jesus faz todo mundo para a multidão, e ela, amedrontada, se prostra diante de Jesus, declara toda a verdade, e Jesus lhe diz, vai, a sua fé te salvou, vá em paz e fique livre desse mal. O que há de semelhante entre a mulher do fluxo de sangue e Pedro? Ambos se prostram diante de Jesus, e eu posso entender que aqui está o segredo, é quando nós nos prostramos diante de Jesus, e não se prostrar no sentido físico da coisa, mas o coração voltado para Jesus, e por que não, talvez no sentido físico também, de se ajoelhar diante de Deus, se prostrar diante de Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor, que Ele é o Deus poderoso, que morreu pelos nossos pecados, e que derramou seu sangue na cruz do Calvário, para quê? Para nos perdoar. E então Pedro, irmãos, segue Jesus. Pedro, ele continua seguindo Jesus, mas seguir Jesus e andar com Jesus não nos exime de passar por provações e por dificuldades. Há um processo de santificação, nós andamos num processo de santificação, e embora Pedro agora andando com Jesus, passando por vários ensinamentos, andando há 3 anos já com Jesus, Pedro orando, fazendo milagres, Pedro expulsando demônio, Pedro já fazendo muitas coisas com Deus, sendo usado pelo Senhor, dizendo para Jesus coisas reveladas pelo Espírito Santo. Para quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. E Jesus fala para ele, olha, não foi carne nem o sangue, mas foi o Espírito Santo que revelou isso para você. Então Pedro ali, sendo usado por Deus, sendo ali fazendo a obra de Deus, Jesus chega em algum momento e fala para ele, mas Pedro, tem uma coisa que vai acontecer com você, você vai me negar. Evangelho de Mateus, capítulo 26, e o versículo 31 ao 35. Pedro achou que estava abafando, Pedro estava, eu já expulso o demônio, Deus me usou já, falei, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Pedro, eu já ando 3 anos com Jesus, já abandonei o barco, já estou aqui seguindo Jesus, eu sou um dos discípulos aqui, se precisar eu falo mesmo, se precisar. E Pedro estava lá, cheio de pompa, e agora Jesus revela algo a ele. Mateus capítulo 26, o versículo 31. Então Jesus disse aos discípulos, esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse, em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pedro não sabia o que estava por vir. O desejo do coração de Pedro era bom. O que ele estava desejando ali fazer era algo bom. Mas tem uma frase não bíblica, não é bíblica essa frase, mas que diz, de boa intenção o inferno está cheio. Já ouviu essa frase? De boa intenção o inferno está cheio. Tem gente que tem muita boa intenção, mas nem toda boa intenção, se não for direcionada por Deus, se não for direcionada pelo Espírito Santo, não vai prevalecer. Não, mas eu tenho no meu coração, como falamos um pouco aqui, não é sobre o que está no seu coração, nós dependemos totalmente de Deus. Nós dependemos totalmente de Jesus. Não confie nas suas forças, não confie nas suas convicções. Não, eu sou experiente. Jesus, o Senhor está falando que o Senhor vai ser pedra de tropeço? O Senhor pode ser para outros, mas para mim não. Sou experiente, estou com o Senhor caminhando aqui, Senhor. Eu já sei como que funcionam as coisas, já passei por coisas aí, Pedro. E Jesus fala para ele, Pedro, fala para ele, mas em verdade lhe digo, que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E aí Pedro insiste. Fala, não, Senhor. Pedro falou, Pedro está,
Olha o que Pedro está fazendo. Falando para Jesus assim, Jesus, você está errado. Que audácia, é isso que Pedro está falando. E às vezes a gente é tão audacioso, né? Jesus falou, você vai me negar. Pedro falou, está errado, Jesus. Você está errado. Eu não vou te negar. Pode todos te negar. Aí Jesus, Pedro, você vai me negar. Antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro insiste, porque às vezes a gente é insistente, né? A gente fala, não, está errado. Não é isso não. Eu me conheço. Eu não vou negar, Senhor. Pedro insiste, é o que a palavra de Deus vai falar no versículo. Pedro insistiu. E aí ele coloca a régua. Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E aí o que os discípulos fizeram? Disseram o mesmo. Tem gente que é embalo, né, irmão? Tem gente que é embalo. Já que Pedro está falando, então eu vou ser igual Pedro também. Que aquela vez ele foi usado pelo Espírito Santo, né? Quando ele falou, para quem iremos nós. E às vezes os discípulos acharam, acho que agora se eu falar isso aí, então vou agradar Jesus também, né? Mas, meu irmão, não tem nada que você possa fazer que vai surpreender Jesus. O que Jesus quer é um coração quebrantado e contrito. O que Jesus quer é um coração disposto a obedecer. Nessa mesma passagem, em outros evangelhos, Jesus vai falar, Pedro, o diabo pediu para peneirar vocês, mas eu orei por você, Pedro. Eu orei por você, Pedro. Pedro, quando você se converter, Pedro, eu vou te usar de forma sobrenatural. A caminhada com Cristo, muitas vezes, irmãos, mesmo talvez tem pessoas que estejam anos no evangelho, anos na igreja. Pedro estava pelo menos 3 anos andando com Jesus, convicto em sua mente, mas agora ele passa por uma situação que nem ele imaginava, porque tem coisas que a gente passa, irmãos, que nem a gente esperava. Tem situação que às vezes a gente chega que nem a gente mesmo esperava. A gente fala, não, eu sou obreiro, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu sou usado. Tem lugares, irmãos, às vezes Deus permite a gente ir em lugares, e aí quando a gente chega em determinada situação, a gente olha e fala, eu não sou nada mesmo. Eu não sou nada. As nossas convicções, irmãos, se não estiverem pautadas na palavra de Deus, elas não valem de nada. As nossas convicções, se não estiverem alinhadas com o Espírito Santo de Deus, elas não valem de nada, elas vão cair todas por terra. Pedro, ele tinha a sua convicção, mas Jesus falou, não vai ser bem assim, Pedro. Observe então agora, no Evangelho de João, capítulo 21, e vamos ler a partir do versículo 3. Evangelho de João, capítulo 21, e o versículo 3. Simão, Pedro, disse aos outros, vou pescar. Os outros responderam, Lucas, capítulo 22, depois nós vai para João. Deixa esse aberto aí, Nicole, mas isso vai ser depois. Lucas, capítulo 22, versículo 54. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Perceba que, segura aí um pouquinho. Onde nós estamos aqui? Jesus foi levado, lá do Getsêmani. Os soldados vieram, pegaram, levaram. Pedro já tinha cortado a orelha de um, Jesus já tinha colado a orelha do soldado, e Pedro está lá seguindo de longe. E aí tem um pessoal fazendo uma fogueira ali, no meio do fogo, no meio do pátio. Pedro está só observando, e toma um lugar entre eles, e fica ali observando. Próximo versículo. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse, este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo, mulher, não o conheço. Cadê a convicção de Pedro? Cadê aquele Pedro que falava, não, Senhor, se for preciso eu até morro por causa de você. Uma mulher falou com ele, ele já estava lá todo, não sou eu não conheço ele não. Porque às vezes, irmão, a gente quer determinar um monte de coisa, né? A gente quer, tem gente, eu determino, irmão, a gente não determina nada, irmão. Se não for a palavra de Deus, irmão, se não for a graça de Deus, não, porque eu sou valente, irmão, se não for a graça de Deus, irmão, a gente não levantaria nem da cama. Se não fosse a misericórdia do Senhor das nossas vidas, irmãos, a gente não estaria aqui. Tudo que nós temos é por causa de Deus, tudo que somos é Deus quem faz, é Ele quem faz, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Se a gente for, irmãos, depender da nossa própria força, irmão, irmão, a gente não estaria nem aqui. Se fosse depender de nós mesmos, irmão, a gente não teria nada, mas eu louvo a Deus que a graça de Deus é quem nos alcança. Mas está lá, o Pedro lá, todo firme, dizendo, não vou negar não. Mulher pergunta, não o conheço. Próximo versículo. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse, você também é um deles. Mas Pedro disse, homem, eu não sou um deles.
E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Pedro, embora com todas as suas convicções, nega Jesus 3 vezes. Alguns evangelhos vão olhar e falar: não, mas Pedro, olhando para Pedro, fala: você anda igual eles, você tem o jeito deles. É porque a gente, irmão, o crente, às vezes você quer se disfarçar. Não, vou lá para o mundão, vou fazer tal coisa, vou fazer isso. Irmão, você é crente. Jesus te chamou para viver no evangelho. Seu lugar é na igreja. Não queira ir para o mundo, não queira se disfarçar lá no meio, não. Você vai andar disfarçado. Você vai andar lá no mundo só disfarçado, porque seu lugar é na igreja. Seu lugar é aqui no meio do evangelho, no meio dos crentes. Você é crente, meu irmão. Jesus te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não adianta você querer ir para outro lugar, falar: porque às vezes a gente fica chateado, algumas coisas acontecem, a gente quer ir embora, quer ir para outro lugar, mas aí, meu irmão, seu lugar é aqui, no meio do povo de Deus, é Jesus quem te chama. Não adianta querer se disfarçar, querer ir lá fora, achar que é o malandrão, que é isso, que é que você não é malandro coisa nenhuma, irmão, você é homem de Deus e mulher de Deus, querer achar que é o bambambam, você não é o bambambam, nem a bambambam não, você é escolhido por Deus, você é filho de Deus, Jesus te chamou. Não adianta querer se esconder não. Onde você for, Deus sabe onde você está. Onde você for, o Senhor olha para você. Ele estava tentando se esconder, mas o povo estava: você é galileu, você tem o jeito dele, você andava com ele, você parece com ele. Nós temos, irmãos, a característica de Cristo, nós nos parecemos com Jesus. Não adianta, tem lugar que não é para você estar não, tem lugar que não é para nós estarmos. Nosso lugar é aos pés de Jesus, nosso lugar é prostrados, confiando na graça e na misericórdia de Deus. Mas Pedro insiste, está lá pela 3ª vez, está andando, ali não era o lugar de Pedro, e nega Jesus pela 3ª vez. O versículo 61, eu imagino que seja um dos momentos mais difíceis e dolorosos da vida de Pedro. Olha o que acontece no versículo 61. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Irmão, essa primeira parte do versículo, você consegue imaginar isso? Jesus sendo açoitado, de alguma forma, enquanto Jesus estava sendo açoitado ali, enquanto Jesus estava sendo julgado, enquanto Jesus estava ali, talvez com o seu rosto sangrando, talvez ali já com o seu rosto já desfigurado, talvez já cansado de tanto apanhar, Jesus olha para Pedro e fixa os olhos em Pedro. Imagina aquele olhar, irmão. Imagina o olhar de Jesus para Pedro. Imagina como é que Pedro ficou. Algumas horas antes ele estava falando: eu não nego, se precisa eu vou morrer. Jesus: você vai negar. E agora Jesus olha para ele, no meio de todo aquele alvoroço, Jesus olha para Pedro. E aí, o que aconteceu? E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E o 62? E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Meu irmão, não tem lugar onde que nós iremos que Deus não vai nos ver. Não dá para se esconder de Deus. Você pode se esconder da sua esposa, você pode se esconder dos seus pais, você pode se esconder do seu marido, você pode se esconder do seu patrão, mas não dá para se esconder de Deus. Os olhos de Deus estão em todos os lugares e são como chama de fogo. E embora Pedro talvez tenha sentido ali uma grande dor, porque ele sai dali e chora amargamente. Irmãos, sabendo que Jesus falou para aqueles que batiam nele, sabendo que Jesus falou para aqueles que batiam nele, Jesus falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eu imagino que o olhar de Jesus para Pedro não era um olhar de Jesus, um olhar de condenação. Se para aqueles que estavam esbofeteando, Jesus estava falando assim: Pai, perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Eu imagino Jesus olhando para Pedro, talvez com seu rosto ensanguentado, mas com um olhar de tanta ternura para Pedro, e falando: Ô Pedro, não desiste não. Ô Pedro, aconteceu, né? Aconteceu um acidente, né? Aconteceu um acidente no meio do percurso, né, Pedro? Mas eu imagino o olhar de Jesus com compaixão para Pedro, mas falando: Pedro, não para não, meu filho. Não deixa esse tropeço te parar não. Não deixa essa queda te parar não. Você negou, Pedro, você falou o que não devia falar, você não cumpriu sua palavra, né, Pedro? Mas eu imagino Jesus olhando e pensando, desejando para Pedro: Pedro, não para não.
Continua, meu filho. Ei, irmãos, não deveria acontecer, mas na nossa caminhada com Cristo, às vezes nós falhamos, às vezes nós pecamos, às vezes a gente fala mal de quem a gente não deveria falar, às vezes a gente reclama de quem a gente não deveria reclamar, às vezes a gente murmura, às vezes a gente mente, às vezes a gente rouba, às vezes a gente adultera. Acontece acidentes no meio do percurso, irmãos, acontece acidentes, não deveria acontecer, mas acontece. E às vezes a gente se acha indigno, que não dá mais, que acabou. Mas eu aprendo aqui, com a palavra de Deus, que Deus é um Deus que nos dá a segunda chance. Que Deus é um Deus que nos dá oportunidades. Quando? Quando nós nos arrependemos e estamos dispostos a largar o pecado. Jovem que namora, que está, ou tá, às vezes nem namora, seu lugar não é na fornicação. Jovem, homens, adultos, casados, o adultério não é para você. Pornografia não é para você. A mentira não é para você. Para de ser mentiroso. Para de ser murmurador. Para de odiar o seu irmão. Porque muitas vezes a gente acha que o pecado maior é o do adultério. Tiago vai falar que a língua ela pode incendiar uma floresta inteira. Quantos irmãos, talvez cometendo erros, que disse outra hora que não faria, eu nunca mais vou fazer tal coisa, eu nunca mais vou acessar tal coisa, eu nunca mais vou agir de tal forma, eu nunca mais vou falar de tal coisa, não, agora sou menino crente, agora eu não vou mais para aquele lugar, agora eu não vou mais brigar com tal pessoa, agora eu não vou mais amaldiçoar tal coisa, e passa-se algumas horas, a gente está igual o Pedro, não vou, eu não nego, passa algumas horas, está lá a gente negando. Não deveria acontecer, mas acidentes acontecem no meio do percurso, e Jesus está vendo, não tem como esconder de Deus, não tem como achar que dá para colocar para debaixo do tapete, não, mas tem uma forma de você conseguir graça, de você alcançar a graça de Deus, é como? Quando nós confessamos e deixamos, aí nós alcançamos a misericórdia do Senhor. Eu não sei, irmãos, como é que tem sido a sua vida, eu não sei como é que tem sido os seus dias, mas há uma mesa preparada para nós nesta noite. Há uma mesa preparada, representando o corpo de Cristo, representando o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. E se você nesta noite chegar até Jesus com o coração quebrantado, contrito, Ele não vai desprezar você. Nessa noite, se você chegar até Ele, Ele não vai se afastar de você. Jesus quer chegar mais perto de nós, Jesus quer chegar mais perto de você, Ele quer ter comunhão contigo. Jesus ainda perdoa. E agora sim, vamos para João, capítulo 3, capítulo 21, e o versículo 3. Pedro nega, Pedro depois já reúne com todo mundo, e aí Pedro tem uma brilhante ideia. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Segura aí. O que Pedro foi fazer, irmãos? Pedro está reunido com os discípulos, ele já negou, Jesus morreu, é o terceiro dia ali, e Pedro fala assim: quer saber? Vou pescar. Nós lemos o primeiro texto que nós lemos aqui nessa noite, foi sobre a pesca maravilhosa. E o que Pedro fez? Ele largou tudo e seguiu a Jesus. Mas agora o que Pedro está fazendo? Vou voltar a pescar. Pedro ainda tinha barco guardado. Pedro ainda tinha um plano B. E irmãos, nós precisamos nos lançar nos braços de Jesus sem ter plano B. Nós precisamos lançar no braço de Jesus e esquecer, irmão, tem coisa que você tem que queimar e jogar fora. Tem coisa que não é mais para você. Não, eu não vou fazer mais, mas eu vou deixar aqui guardado. Não, tem coisa que não é para você. Não, eu não vou falar mais com tal pessoa, mas eu vou deixar o contatinho aqui, só para deixar o contatinho aqui. Não, eu não vou mais falar com tal pessoa, mas eu estou só seguindo no Instagram, assim, porque se... Irmão, tem coisa que não é para você não. Tem coisa que você tem que abandonar, largar, queima, joga fora, para você não ter para onde voltar. Para você não ter outra opção. Jesus tem que ser o nosso único plano. Nosso plano é o céu, é servir a Deus. E se der errado, vai dar certo em nome de Jesus. Eu vou continuar crendo, eu vou continuar seguindo Jesus. E uma das grandes falhas de Pedro foi: largou o barco, mas estava com o barco pronto lá. Porque se der errado, ele é o Messias, eu não vou morrer, eu até morro por ele. Mas se der errado, meu barquinho está lá.
Se der errado, eu volto pro meu barquinho. E na visão de Pedro, tinha dado errado. E aí ele teve a brilhante ideia: vou pro meu plano B. E os outros responderam: nós também vamos com você. Sempre tem aquele que vai junto, né? Sempre tem aquele que está só esperando alguém, que se alguém fizer, eu faço igual. Se alguém fizer, eu faço igual. E fizeram, foram com Pedro. Nós também vamos com você. Foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Próximo versículo. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Aqui. Meu irmão, quando eu vejo esse texto, eu fico admirado com tamanha graça de Cristo. Porque Pedro havia negado, Pedro havia mentido, Pedro havia voltado a pescar, Jesus já tinha tirado ele, Jesus já tinha falado para ele: ó, vou fazer você pescador de homem. Pedro volta a fazer o que ele fazia, nega, não acredita, porque as mulheres já tinham, algumas das mulheres já tinham avisado que Jesus havia ressuscitado, ele não acredita, volta a pescar. E eu imagino que talvez Jesus poderia chegar para Pedro e falar tantas coisas para Pedro, poderia chegar para Pedro e dar um sermão para Pedro, e falar tantas coisas, mas sabe qual é a primeira palavra que Jesus fala para Pedro, depois que ele havia feito toda essa bagunça? Vem comer. Vem comer. O que Jesus fez para Pedro foi um café da manhã. Você tem peixe aí? Vem cá. Ele não tinha pescado nada, parece que é um déjà vu. Pedro falou: já aconteceu isso aqui. E aí um homem que eles não estão reconhecendo fala: joga do outro lado. Acho que eles começam a pensar: acho que eu já vi esse negócio aí, hein? Isso aí já aconteceu, jogar do outro lado, acho que eu já vi. Joga do outro lado, sai cheio de peixe, ficam maravilhados. Aí João fala: é ele? É o Senhor? É o Senhor. Pedro então se joga no mar, estava sem roupa, não estava vigiando, se joga no mar e depois vai perto de Jesus. Eu imagino Pedro chegando todo sem jeito, irmão. Eu imagino Pedro chegando todo sem... Irmão, só quem já foi errado, fez coisa errada, e quando chega, você chega todo sem jeito. Você vai falar o que para Jesus, irmão? E aí chega diante de Jesus, imagina ele de cabeça baixa ali, e ninguém quis falar nada, porque nem ousava perguntar quem é, porque sabia que era o Senhor. Mas mesmo eles fazendo tudo isso, mesmo ele tendo voltado a pescar, Jesus havia dito por 3 vezes que morreria, que ao terceiro dia ia ressuscitar. Jesus já havia orientado eles, Jesus já havia falado para eles, Jesus já havia exortado eles quanto a isso, mas mesmo assim eles abandonam tudo. E sabe qual que é a resposta de Jesus para ele? Toma um café da manhã que eu fiz para você. Jesus prepara um café da manhã para eles. 3 dias atrás Pedro estava negando, 3 dias depois estava comendo na mesa com Jesus. Ei, meu irmão, eu não sei quais têm sido as atitudes que você tem tomado, eu não sei qual caminho você tem seguido, mas se nesta noite você entender que Jesus é o seu Salvador, e se você chegar diante dele, confessar e se arrepender, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Se coloque de pé, igreja, e nós vamos ler em 1 João capítulo 1 e o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você crê nisso nessa noite? Você crê nessa palavra? Vamos ler todos nós em uma só voz?
2, 3. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Adianta aí alguns versículos, o capítulo 2 e o versículo 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra. Nós temos um advogado diante do Pai. Eu não sei o quão longe você tem andado distante de Deus, mas nessa noite o Senhor prepara um café da manhã para você. Nessa noite o Senhor prepara uma refeição para você. Ei, examine aí seu coração. Examine-se a si mesmo. Examine-se, olha como é que você está. Olha aí para dentro de você. Mas saiba que você tem um advogado diante do Pai. Confesse, deixe, você vai alcançar misericórdia. Nós temos um justo advogado diante do Pai, Jesus Cristo. Ele é fiel para perdoar os nossos pecados, para nos limpar e para nos santificar. O Evangelho de João vai falar de uma mulher, capítulo 8, de uma mulher que foi pega no ato do adultério. E para todo mundo, você pego no ato do adultério, acabou, irmão. Imagina a maior vergonha que aquela mulher poderia passar. Todo mundo queria apedrejar ela, conhecemos bem a história. E aí o que acontece? Jesus fala, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E essa passagem é interessante, que essa palavra sai da boca de Jesus. Jesus é quem diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Porque não foi aquela mulher que disse isso. Porque se a mulher adúltera tivesse dito isso, não surtiria efeito nenhum. Eu imagino que você imagine se aquela mulher dissesse, quem aqui não tem pecado, atira a primeira pedra, ele ia receber pedrada mais forte ainda. Mas quando essas palavras são proferidas pelo próprio Jesus, Ele, aquele que é o justo advogado, que é fiel para perdoar os nossos pecados, sabe o que acontece? Do mais velho ao mais jovem, cada um foi largando a pedra, um a um foi largando a pedra, um a um foi largando a pedra, e aí Jesus olha para a mulher e fala, onde estão os seus acusadores? Ela falou, não tem ninguém. Aí Jesus fala para ela, nem eu te condeno, vai e não peques mais, nem eu te condeno. Ei, meu irmão, nesta noite Jesus olha para você, mas não com um olhar de condenação, mas com um olhar de graça e de misericórdia. Aplauda ao Senhor Jesus. Me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão. Que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase, atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou, mas quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me o cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. 1 Coríntios, capítulo 11 e o versículo 23.
Está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice do Senhor, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo. Que cada um examine-se a si mesmo. E assim, coma o do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês, muito fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Para quê? Para não sermos condenados com o mundo. Nessa noite, o Jesus que foi ao encontro de Pedro é o Jesus que se entregou na cruz do Calvário e que derramou o seu sangue, e que o seu corpo foi dilacerado pelos nossos pecados. E Ele olha para nós nessa noite com um olhar de ternura, com um olhar de misericórdia. E para aqueles que se achegam diante dEle, que se prostram diante dEle e confessam os seus pecados, Ele tem perdão, Ele tem restauração. E agora, olhe para si mesmo, olhe para si mesmo, olhe para si mesmo entendendo, há um Cristo que morreu na cruz do Calvário. Olhe para si mesmo entendendo, há um Deus que te ama. Examine-se a si mesmo entendendo, há um Deus de amor, que perdoa os seus pecados. Olhe para dentro de você, mas saiba, há um justo advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Examine-se a si mesmo, e assim, coma do pão e beba do cálice. O Senhor tem uma mesa preparada para nós. O Senhor tem uma mesa preparada para você. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim, meu amor, mas mesmo assim. Segura aqui pra gente orar, vem cá, vamos orar. Mas atira a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Você que é perdoado, feche os seus olhos e estenda as mãos para cá. Vamos consagrar esses elementos. Oh, aleluia, Jesus, Pai de amor e Pai de bondade. Senhor, nós oramos ao Senhor e consagramos esses elementos, Senhor. Pai, o pão que representa o corpo de Cristo que foi, Senhor, dilacerado por nós na cruz. Pai, esse cálice que representa o sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Senhor, nós não merecemos, Pai, mas a Tua graça nos alcançou. Pai, nós não merecemos, mas o Teu amor nos alcançou. Pai, nós consagramos que nós possamos nesta noite, Senhor, participar da mesa em comunhão, para que haja vida. Pai, que nós possamos comer, Senhor, não sem discernir, mas discernindo, Senhor, e entendendo, Pai, que é o Senhor quem morreu por nós. Oh, Senhor Jesus, e até que o Senhor venha, é em memória de Ti que a Tua igreja possa participar, Senhor Deus. Ah, Senhor, deste momento tão especial para a igreja, desse momento tão especial para nós, Senhor, nós consagramos esses elementos em nome de Jesus. Se assente cantando, se assente louvando ao Senhor. Eu só tinha meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Uma frase, atire a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou.
espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é que faltava em mim. Minha vida, eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você pode dedicar esses segundos para louvar e bendizer a Deus. Você pode dizer algo para elogiar Jesus aí? Será que você pode dizer algo para engrandecer o nome do Senhor? Será que você pode dizer algo, um glória a Deus? Será que tem um glória a Deus aí, um aleluia? Será que você tem um elogio para Jesus aí nessa noite? Será que você pode declarar com a sua boca que Ele é santo, que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro? Será que você pode abrir a sua boca e falar algo para Jesus? Oh Jesus, Tu és bom, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és rei sobre tudo e sobre todos. Jesus, Tu és santo, Tu és fiel. Será que você pode parar de olhar para quem está do lado e começar a dizer: Tu és santo, Senhor, eu te glorifico, eu te adoro, eu te exalto, Jesus. Louvado seja Deus, Rei da glória. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus poderoso e fiel, grande Deus. Jesus, Jesus, Tu és Rei sobre tudo e sobre todos. Nós somos gratos, Deus, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. Glória a Deus. O verso 24 de Coríntios 11. E tendo dado graça, partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Coma do pão nessa noite. Participe da ceia. Glória a Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Deus é poderoso. Glória a Deus. O verso 24 está escrito: E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo. Verso 25:
Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Participe da ceia nesta noite. Até que o Senhor venha, Senhor. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade. Ah, Senhor, obrigado, Senhor, que mesmo sendo pecadores, Senhor, o Senhor prepara um café da manhã para nós, uma mesa, uma ceia. Oh, Senhor, obrigado porque a Tua graça nos alcançou, Senhor. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem merecer, a Tua graça nos alcançou. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar disposto, Senhor, a sermos o nosso advogado, mesmo a gente muitas vezes não valendo nada, mas o Senhor é quem julga a nossa causa. O Senhor, Pai, é quem perdoa os nossos pecados. Ah, o Senhor é quem sara todas as enfermidades e nos purifica, Senhor, de todas as iniquidades. Ah, Deus, o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, mas mesmo assim, Senhor, o Senhor escolheu nos amar. Ah, Senhor, muito obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz. Oh, Senhor, e até que o Senhor venha, Pai, que nós possamos, ó Deus, estar diante de Ti com o coração voltado para o Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Nós Te louvamos e Te bendizemos, ó Deus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Oh, aleluia, Deus. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu, nada irá me separar. O caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E a morte venceste, O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de toda bênção. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome. mais uma vez, poderoso, poderoso, Poderoso esse nome é, o nome de Jesus.
percebe que a gente não tem problema nenhum? Você percebe que você não tem problema nenhum? Porque quando você está aqui, você não está pensando nos seus problemas, né? Ah, eu vou ficar aqui. Não. Se você buscar a Deus, você vai saber que seus problemas não valem nada, irmão, na presença do Senhor. Ô, irmão, a gente só sofre porque a gente quer. Vou ser bem sincero para você, a gente sofre porque a gente quer. Sofre porque a gente quer, irmão. Porque se a gente buscar a Deus verdadeiramente... Ô, irmão, eu espero que você tenha aproveitado o culto de hoje, a Santa Ceia. Porque amanhã tem muita gente pensando, vai começar a segunda-feira brava, vai começar a braba, se você quiser. Porque se você manter isso que você está fazendo aqui essa noite, se você manter pela sua semana, não tem segunda braba, não tem terça difícil, não tem quarta complicada, não tem quinta da dificuldade e não tem sexta do cansaço, mas tem a semana inteira na presença de Deus. Você não tem problema. Busca Deus, irmão. Para. Tá vendo? É isso, irmão. É isso. Will, a gente tá cheio de dívida. A gente tem um monte de coisa pra pagar. Vai casar, né? Tem que trabalhar, né? Ô, irmão, mas quem dá vitória é o Senhor. É isso. Acabou. É isso, irmão. Acabou. Leva isso pra essa semana. Às vezes quando eu falo, leva isso pra essa semana, aqui que o irmão Alan tá falando. Ô, irmão, às vezes os problemas querem derrubar a gente. Acaba com a sua semana. Se mantém firme em Cristo para ver se você vai cair. Se mantém. Meu Deus. Vamos terminar. Jesus. Canta, canta. Vai, canta aí, canta, igreja, vai. Rodeado. Agora aplauda ao Senhor, louve o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Irmãos, Deus está preparando uma mesa pra gente. Tem chá e bolacha.